O Evangelho segundo narrativa de João, no seu capítulo 19, verso 38, nos diz: Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Essa é uma passagem bíblica que quase não ouvimos nenhuma mensagem. Geralmente, nós olhamos muito para, e devemos olhar sim para Hebreus capítulo 11, onde encontramos a galeria, os anais dos chamados heróis da fé. Realmente são pessoas que se destacaram em suas épocas e tiveram seus nomes gravados como pessoas que passaram por este mundo e tiveram um grande feito que pudesse ser destacado em suas vidas. Mas a Bíblia apresenta para nós muitas outras pessoas que podemos dizer pessoas que estão no nível até inferior, secundário, que passaram também por essa vida, mas que tiveram uma participação muito importante e decisiva em certos momentos que a vida exigiu. Podemos nos lembrar, por exemplo, de Caleb, aquele companheiro de Josué, quase não muito citado, que foi ser um espia na Terra Prometida. E nós vemos a fé daquele homem que, na sua época, demonstrou uma participação muito importante, crendo nas promessas de Deus e crendo que Deus poderia dar vitória para o povo de Israel nessa empreitada na Terra Prometida. Podemos nos lembrar de outros como Jonatas, companheiro de Davi, filho de Saul, um nome também muito pouco citado, mas um nome honrado. Também podemos citar o caso de Ruth e Noemi. Então, nós vemos no decorrer da palavra de Deus vários nomes de pessoas que não foram catalogadas para a galeria dos heróis da fé, mas foram pessoas importantes. E talvez, prezado ouvinte, você se sinta dessa maneira, achando que você não tem importância. Mas devemos entender que nós servimos a um Deus extraordinário.
um Deus magnífico, poderoso. E Ele não olha como olha o homem. E Deus, sendo extraordinário, Ele pode fazer também sobre a sua vida coisas extraordinárias, que você talvez ainda não tenha nem pensado. Deus pode fazer através da sua vida algo extremamente poderoso. Por exemplo, o fato de você levar uma pessoa a Cristo, a salvação. Você quer ato mais sublime e maravilhoso de você ser um agente nas mãos de Deus para levar o conhecimento da verdade que liberta, que salva, para uma alma que o Senhor Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro? Então não se prenda nos valores que a mídia, que as pessoas de uma certa forma glorificam, falam, porque se você está na mão de Deus, Deus pode fazer coisas tremendas na sua vida. Isso nós vemos nesse texto aqui. No momento da vida e da obra e da existência humana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois da sua morte na cruz do Calvário, o seu corpo era algo rápido que tinha que ser feito, porque logo chegaria o sábado e o seu corpo teria que ser retirado da cruz. E agora? Quais as providências dignas para que o corpo de Cristo pudesse ser sepultado? Cadê os discípulos? Esses homens que seriam esses heróis no Novo Testamento. Cadê as mulheres? Então era uma situação em que nós vemos duas pessoas que se destacaram e foram extremamente importantes no momento do enterro de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que essa passagem ela é repetida pelos outros 3 evangelhos sinóticos. Então, podemos ver que há pessoas neste mundo confiáveis e úteis, enquanto as circunstâncias são boas. Mas, diante dos problemas que podem aparecer, das dificuldades repentinas que a vida pode apresentar, essas pessoas parecem que fraquejam, elas se amedrontam, elas fogem, elas ficam no lugar de conforto, numa zona de conforto, e não querem enfrentar certas questões decisivas que precisam ser enfrentadas. Há outras cujos problemas e perigo parecem brotar o que elas têm de melhor dentro de si. Tais pessoas, nestas circunstâncias, mostram-se à altura da situação e elas demonstram a coragem que não se tinha visto nelas até então. E nós podemos exemplificar bem
no caso de José de Arimateia e de Nicodemos. O texto nos fala que José de Arimateia era um discípulo de Jesus, mas oculto. Por que oculto? Porque ele tinha medo dos judeus. Ele era membro do Sinédrio, que era a casa das leis, 71 juízes que davam as ordens em Israel, especialmente no sentido religioso. E essa pessoa, então, tinha receio de ser identificada como um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Outro que nós encontramos é Nicodemos, chefe dos judeus, fariseu, membro também deste conselho, desse sinédrio, mas que, assim como José, que era um homem rico, membro deste conselho, um homem que era justo, praticante da Torá, uma espécie de uma semelhança com Jó no Novo Testamento. Esses dois homens, eles tiveram uma participação extremamente importante neste momento decisivo da dignidade e da honradez que o Senhor Jesus Cristo merecia no seu enterro. Então nós vemos um exemplo para os nossos dias também, quando vamos enterrar os nossos entes queridos, pessoas que passaram por esta vida, a importância que a palavra de Deus dá para este momento de dor, este momento de separação, a dignidade que precisa ser realizada no momento do sepultamento da pessoa. E nós podemos ler uma palavra profética de Isaías 53, verso 9, a profecia de Isaías mostrando até como o Senhor Jesus seria sepultado. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. O rico, a morte, profetizava o sepultamento decente e honrado do Senhor Jesus Cristo na tumba de José de Arimateia. E nós sabemos que essa tumba, este lugar, que era numa pedra, numa rocha, nunca tinha tido um outro sepultamento. Era um lugar que nós não sabemos como foi providenciado, se já existia ou não, que José de Arimateia, ele dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, um homem que antes estava um tanto que oculto, ele teve uma audiência com a autoridade mais importante daquela região, que foi Pilatos. Como poderia ser um homem chegar
próximo de um governador e romano e ter uma audiência tão rápida e dizer para Pilatos que, se lhe permitisse, levar o corpo de Cristo, e assim ele levou aquele corpo do Senhor Jesus para ser sepultado. E João nos diz a respeito também do outro personagem, que é Nicodemos, um fariseu que Nicodemos levou quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés, algo de extremo valor, para perfumar, para conservar, para embalsamar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, duas pessoas que tinham uma posição de um poder aquisitivo alto, mas que foram decisivas no momento em que o Senhor Jesus Cristo tinha que ser dignamente sepultado. Essas duas pessoas não ficaram ausentes neste momento mais importante, podemos assim dizer, na vida, na história do Senhor Jesus Cristo. Essas duas pessoas foram extraordinárias para que todo esse processo digno do Filho de Deus encarnado pudesse ser agora cumprido ali no Jardim de José, um lugar preparado para esse sepulcro, que no grego seria menemeu, como sepulcro, nunca é o lugar da alma. Então, ali envolto num lençol, o Senhor Jesus Cristo foi levado para este lugar. O que nós podemos aplicar em nossas vidas? Que nos momentos mais importantes das nossas vidas, diante de circunstâncias inesperadas, nós possamos não estarmos ausentes, omissos, porque podemos ver que José de Arimateia, como Nicodemos, poderiam estar, bom, agora ele morreu, não tem mais nada que se fazer, eu estou aqui na minha zona de conforto e agora lavo as minhas mãos também. Daqui a um tempo eu vou ter uma audiência com o Sinédrio, com Pilatos. Eles poderiam ter esse comportamento indiferente, mas não. Eles tiveram um comportamento, um ato de coragem nas mais difíceis circunstâncias. Eles foram úteis, não fraquejaram, demonstraram admiração pelo Senhor Jesus Cristo, confessaram a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós podemos ser gratos por esses dois homens que prestaram um maravilhoso serviço ao nosso Senhor Jesus Cristo quando mais ninguém estava disposto a fazê-lo. Que você, apesar de se sentir-se um anônimo para este mundo, mas não um anônimo para Deus, você também possa se apresentar no momento decisivo
em que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está sendo pregado, você saia da sua zona de conforto, da sua acomodação, e que você possa levantar a bandeira do Evangelho, demonstrando toda a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Amém.